Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Levante as tuas mãos e declare: eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. A tua vida, uma chance igual a esta talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Declare: me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Você não pode perder essa chance, não. Não, você não pode perder. Aproveite esses momentos que você está na casa de Deus. Eu quero ver você dizer: eu quero nascer, Senhor. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida. Mais uma vez. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Tua vida, Jesus. Tua vida. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu quero ver você cantar comigo: quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor
tempestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu quero ouvir. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por geração Ele é. Declare isso. O tempo está em tuas mãos, o começo, meio e fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez eu quero ouvir. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, tão grande é o meu Deus. Eu quero ouvir você. Tão grande é o meu Deus. Levante as tuas mãos e declare. Cantarei quão grande. Você pode fazer melhor, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas nessa noite? Maravilha. Estenda as tuas mãos para cá. Ó Pai, aqui está o teu filho, Senhor, a quem o Senhor escolheu nesta noite para usá-lo, Senhor. Pai, nós te pedimos a tua bênção sobre ele. Deus, faça dele neste momento, ó Deus, como sempre o Senhor tem feito, um canal de bênção e de vitória nesta terra, Senhor, para a tua igreja. Usa ele, Senhor, com poder, com glória, com unção, com autoridade. Senhor, ministra ao coração do teu servo aqui mesmo, Senhor, e que ele possa, ó Deus, em nome de Jesus, ser nesta noite abençoado poderosamente pelo Senhor. E nós, como igreja, nós recebemos o teu servo, ó Pai, alegres
e aplaudindo ao teu nome, porque o Senhor vive e reina para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Diga para esse irmão que está do teu lado aí, da esquerda e da direita, diga assim, ó, te prepara, irmão, Deus tem bênção para nós hoje. Aleluia. Queridos, boa noite. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, igreja. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Elias saiu ao encontro a Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele ia 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Ainda de pé, abra aí em 2 Reis, no capítulo de número 2, um pouquinho mais à frente. Então bateu na água com a capa de Elias e disse: aonde está o Senhor, o Deus de Elias? E aí bateu de novo na água, e ela se abriu, e eles passou para o outro lado. 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele, e ajoelharam-se diante dele, e disseram: nós que estamos aqui somos 50 homens fortes. Deixa que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado, deixado em alguma montanha ou em algum vale. Não, vocês não devem ir, respondeu Eliseu. Mas eles insistiram até que ele mudou de ideia e deixou que fosse. E os 50 foram, e durante 3 dias procuraram Elias por toda parte, porém não acharam. Então voltaram a Jericó, aonde Eliseu estava esperando. E Eliseu disse: eu não falei para vocês não ir? E alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: como o Senhor sabe que essa cidade é boa, mas a água não presta, provoca abortos. Então Eliseu mandou ponhar um pouco de sal num prato novo e traga para mim. E eles levaram. E Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: o que o Senhor Deus diz é isto: eu fiz esta água ficar pura, e ela não provocará mais morte nem aborto. Aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Amém? Meus irmãos, pode tomar assento, no nome de Jesus. Nós lemos 2 textos da Bíblia Sagrada, no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, 2 Reis, capítulo de número 2, fazendo aqui um paralelo. Foi o que Deus colocou no meu coração. Eu tive hoje um dia bem corrido, graças a Deus, e alcançamos uma vitória grande por parte de Deus. E o pouco tempo que tive para falar com Deus e orar, orei. E nós temos essa preocupação, irmãos, o que pregar. Porque aqui, a questão aqui não é o que eu quero falar, e muito menos o que você quer ouvir. A questão aqui é o que Deus quer falar, e se você vai aceitar o que Deus quer falar. Interessante que quando eu subi, eu me dobrei os meus joelhos no altar, enquanto havia uma adoração, uma manifestação gostosa da presença de Deus. E eu já chorei ali, porque eu sinto Deus quando Ele é invocado. O próprio profeta Isaías declara que Ele habita no meio da adoração. E no meio do joelho alguém me disse: olha, tem alguém sentindo mal, vem orar. E eu pedi para essa pessoa: olha, peça para alguém orar, porque eu estou falando um pouquinho aqui com Deus. Mas enquanto eu orava ali, Deus falou no meu coração: esse é o sinal, e é esse texto que eu quero que você entre. Esse texto de Reis que nós acabamos de ler, um texto muito conhecido,
E todos nós sabemos que esse texto de Reis, capítulo 19, é um divisor de água. Ele parece um paradoxo, porque em 1 Reis, capítulo de número 19, o herói da nação de Israel, o homem que foi ousado profetizar perante um rei, que na sua época tinha corrompido a economia, a parte da espiritualidade de Israel, e tinha mudado até mesmo os costumes, porque foi influenciado pela sua esposa. Esse homem é o profeta Elias, que não se sabe quem é o pai, quem é a mãe, não se sabe, aleluia, da sua parentela, mas que se sabe que de uma forma misteriosa ele aparece num momento bem crítico, que com certeza na cabeça do povo de Israel não tinha mais jeito, porque um edito tinha sido colocado dentro daquela nação, que dali em diante não poderia mais profetizar se não fosse no nome de Deus, de Azera e de Baal. E a Bíblia vai nos dizer que naquele momento que esse edito foi colocado, os falsos profetas se manifestam e se assentam na mesa de Jezabel. Mas a Bíblia diz que em compensação, sem profetas não se corrompe. E é sustentado durante um período pelo um homem chamado Ananias, que colocou 50 homens em cada buraco. E ali durante um período de 3 anos e meio, que foi o período que Deus fechou o céu, por causa da oração de Elias, esses homens foram alimentados com pão e com água. E nós vamos ver feitos acontecer, porque o mesmo homem que orou dizendo fecha, é o mesmo homem que ora e diz abre, e a coisa acontece. Esse mesmo homem é o homem que desafia todos os falsos profetas de Jezabel no Monte Carmelo. E segundo a história, o Monte Carmelo era um monte consagrado a Baal. E segundo a história, se tinha uma coisa que aqueles falsos profetas tinham costume de ver, era fogo cair no céu. Mas a Bíblia diz que quando foi para o desafio, o fogo não desceu. Porque aonde está Deus não está o diabo. Mas aonde Deus chega, o diabo tem que bater em retirada. E Deus estava naquele monte através da pessoa do profeta Elias. A Bíblia diz que Deus responde sim a Elias de uma forma tremenda. E naquele exato momento Elias aproveita o ensejo para mandar um recado para o povo que estava à beira do monte: até quando vocês vão ficar cochilando em 2 pensamentos, sem saber quem é o Deus verdadeiro? E nisso aí nós vamos perceber que Elias cresce na graça, no conhecimento, na respeitabilidade da nação de Israel. Mas quando nós vemos para 1 Reis, capítulo de número 19, nós vamos ver um feito que é contraditório. Porque esse homem agora quer parar simplesmente por causa de uma carta que ele recebe de uma mulher, dizendo que da mesma maneira que você fez com os meus profetas, eu também vou fazer com você. É estranho isso, não dá para entender, pois ele tinha matado quase 900 pessoas na espada. Ele viu fogo descer do céu, ele orou a Deus e Deus fechou o céu, ele ora a Deus e Deus abre de novo o céu. Ou seja, ele experimentou do poder e da graça, e agora por causa de uma carta, ele se abala ao ponto de pedir a morte, ao ponto de entrar em depressão, ao ponto de dizer que ele não é melhor do que ninguém e que não tinha mais ninguém, aleluia, tão santo como ele, ao ponto de querer encarar os principados e as potestades que estavam agindo naquela época, quando a Bíblia vai dizer que 7.000 joelhos também ainda não tinha se prostrado diante de Baal. E o que me chama a atenção, irmãos, é que quando eu olho para esse texto de 1 Reis capítulo 19, eu percebo que aqui mostra a humanidade do homem e a misericórdia de Deus. Escute, não existe super crente, não tem super profeta. A Bíblia diz: quem está em pé, tome cuidado, porque pode cair. A vida, ela dá volta, isso é um fato, isso é uma realidade. Estamos diante de um homem que era um herói, mas que agora quer a morte, que agora desiste, que agora entrega a credencial, que agora fecha as suas agendas, não quer pregar mais em lugar nenhum. Mas o que Elias não tinha, aleluia, se lembrado, é que quem chamou tinha uma obra para concluir na vida dele. Olhe para esse irmão do olho azul e diga para ele: o que Deus tem contigo, é contigo, não é comigo. O que Deus vai fazer com você é com você e não é comigo. Olhe para cá, Elias queria parar, mas Deus não tinha parado o que tinha para fazer na vida de Elias. É o caso de algumas pessoas que também quer parar, mas se esquece que são propriedade exclusiva de Deus. Você só pode parar depois que Deus completar
plenamente a obra que Ele tem na tua vida e agora através de você. E o que me chama a atenção, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a história, eu percebo que todo homem que Deus levantou, toda mulher que Deus levantou, Deus sempre completou a obra. O apóstolo Paulo em Filipenses vai dizer que Ele é fiel e justo. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Ninguém aqui é um projeto inacabado. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a história, eu percebo que todo homem, toda mulher que Deus levantou, Ele não só completou a obra, como Ele agora prepara, aleluia, alguém para ser o seu sucessor. Elias tinha desistido, mas Deus não tinha desistido de Elias, ao ponto de enviar um anjo para acordar Elias, para alimentar Elias, para comer uma comida espiritual que vai lhe dar tanta sustância que ele vai andar 40 dias e 40 noites para o Monte Horebe, que significa Monte de Deus. E no meio dessa caminhada em direção ao Monte Horebe, era necessário ele derramar o óleo sobre a cabeça de algumas pessoas. E aí quando nós vamos para Reis, capítulo 19, versículo 19, nós vamos ver o chamado de um homem chamado Eliseu, que não tem nada a ver com o ofício de sacerdote, e piorou, não tem nada a ver com o ofício de profeta. Mas Eliseu tinha algo, irmãos, que agradava ao coração de Deus. Eliseu tinha algo que Deus lá do céu olhou para a terra e disse: é esse camarada que eu quero, é esse aí que eu vou escolher. Eu fico olhando para isso, isso me chama a atenção, porque se eu fosse Deus, entre escolher Eliseu, eu escolheria aqueles 100 homens que estavam na caverna, dentro de um buraco, melhor dizendo, sendo sustentado. Eles não negaram a sua fé. Mas olhe para cá, irmãos, Deus é Deus, e como Deus, Ele sabe quem Ele escolhe. Deus é Deus, e como Deus, Ele sabe por que me escolheu, e Ele também sabe por que te escolheu. A Bíblia diz que Deus usa Elias para ir até o encontro de Eliseu, e a Bíblia diz que quando ele vai até o encontro de Eliseu, Eliseu sabia quem é Elias. É tanto que quando Elias passa perto de Eliseu, Eliseu compreende, entende, ele larga tudo, ele abandona tudo e ele segue Elias, porque ele compreendeu que Elias não foi ali simplesmente para ir. Olhe para cá, homem de Deus, mulher de Deus, não tem tempo para ficar no shopping passeando. Homem de Deus, mulher de Deus, não tem tempo para ficar nas casas alheias. Homem de Deus e mulher de Deus, quando vai com um propósito específico da parte de Deus. Bata no ombro desse irmão, diga para ele: fique quieto, diga para ele: descansa, porque quando Deus quiser falar contigo, Ele vai enviar o profeta lá na tua casa, lá na tua empresa, lá onde você está, porque Deus é Deus, e como Deus, Ele sabe da nossa necessidade. A Bíblia diz, irmãos, que Eliseu entendeu, esse homem não veio aqui em vão, e por entender, irmãos, ele abandona tudo, ele entrega tudo, ele compreende, ele aceita o chamado de Deus, ao ponto dele seguir Elias e dizer: Elias, eu quero apenas despedir de papai e de mamãe. E Elias olha para ele e diz: Eliseu, pode ir, eu não estou te impedindo, é bom que você despeça mesmo, porque a caminhada é longa. A partir de hoje começa um treinamento, a partir de hoje começa um preparo. Aí nós vamos ver aqui um relacionamento de amizade, de respeito. Elias é o mentor de Eliseu, Elias é o professor de Eliseu. Nós vamos ver que agora Elias prepara Eliseu, Eliseu é discipulado por Elias, Eliseu é discipulado pelo homem mais usado até então daquela época. E a Bíblia vai nos dizer que nesse está o momento que Elias está preparando Eliseu. Elias não prepara só Eliseu, porque quando nós vamos agora lá para a 2 Reis, no capítulo de número 12, a Bíblia vai nos dizer que havia 3 escolas, uma em Gigá, uma em Jericó, e havia uma outra escola de profeta, aonde tinha grupos de homens que estavam na escola se preparando, estudando para ser levantado, confirmado como profeta, que com certeza teve no seminário de Elias, ouviu Elias ensinando, ouviu Elias dando algumas demonstrações do que de fato é o poder de Deus, ouviu Elias falando a necessidade de literalmente ser guiado pelo Espírito de Deus, de ouvir a voz de Deus, para não abrir a boca e falar besteira, mas falar tudo na direção de Deus. E no meio daquela escola estão os alunos de Elias, mas também está Eliseu. E aí, com o passar do tempo, eles percebem que apesar de Elias estar ministrando para aquela classe, que é uma classe privilegiada, porque tem nada mais nada menos como professor, um dos maiores profetas da época, a bola da vez seria quem, irmãos? Eliseu. Não porque Elias gostava de Eliseu, não porque quem sabe Elias escolheu Eliseu, não porque Elias se simpatizou com Eliseu, mas porque Elias foi obediente à voz de Deus e entendeu que dentre aqueles homens da escola de profeta, o que Deus tinha separado e escolhido para uma grande obra era quem, irmãos? Era o
próprio Eliseu. O que eu aprendo com isso? Que Deus escolhe quem Ele quer. Eu vou ser bem sincero, eu não escolheria algumas pessoas. Quando Deus me chamou, aleluia, para apacentar, quando foi para receber o óleo, eu não quis, eu duvidei, eu mesmo olhei para mim, eu mesmo me classifiquei como uma pessoa que não tinha estrutura, não tinha capacidade, eu mesmo, aleluia, disse, não tem possibilidade, e muito mais as pessoas que me conheciam, me olharam e disseram, não é a hora, não é o tempo, não é o momento, esse aí não tem o perfil. Mas eu quero chamar a sua atenção e dizer algo para você: o perfil de Deus não é o perfil dos homens. Os homens veem o que está diante dos teus olhos, Deus vê a tua alma, Deus vê o teu coração, Deus conhece os bastidores. Eu posso até não gostar de você, como eu sei que alguns também não gostam de mim, e eu preciso dizer algo nessa noite: problema seu que não gosta de mim, e problema meu também que talvez não goste de você. O que nós temos que entender é que Deus gosta de mim, que Deus gosta de você. O que nós temos que entender é que Deus me escolheu e que Deus te escolheu. E uma vez que Deus escolheu, irmãos, não adianta, aleluia, tentar impedir. Eu quero que você entenda uma coisa: a primeira unção é no anonimato. Diga para esse irmão: você já foi ungido. Diga para esse irmão: você já foi ungido, você já foi escolhido e você já foi separado. A primeira unção de Davi acontece dentro de casa. A primeira unção de Davi é só perante a família. A ordem do profeta Samuel é essa: não fale nada para ninguém, mas Deus já te escolheu, já te separou. Você está aí cuidando de ovelha, fedendo ovelha. Você não tem roupa de rei, você não tem um trono, mas no coração de Deus você já é rei e você vai se assentar no trono de Deus. Então olhe para cá, querido. A primeira unção você já recebeu. A segunda unção, quando vai acontecer na vida de Davi, é preciso acontecer perante toda a sociedade de Israel. É preciso haver testemunha. O que significa dizer que tudo tem o seu tempo e o seu propósito debaixo dos céus e da terra. Olha para esse homem, olha para essa mulher e diga para ele: não apresse, não acelere, não atravesse a frente. Diga para ele: espere a hora de Deus, porque a hora de Deus é a melhor hora para as nossas vidas. Olhe para cá, irmãos, quem escolhe, quem chama é Deus. Mas o que tem de gente se chamando, o que tem de gente pegando óleo e derramando sobre a cabeça, dizendo: eu me unjo a mim mesmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e faz uma carteirinha da mais vagabunda no computador, e sai dizendo que é profeta, profetiza, pregador e apóstolo, e não é nada, porque quem chama, quem unge e quem envia é Deus. E o Deus que chama e envia é o mesmo Deus que sustenta, é o mesmo Deus que se responsabiliza por tudo aquilo que sai da boca do homem. Bata no ombro desse irmão, diga para ele: você é ungido, você é escolhido, aleluia. Diga para ele: a sua hora vai chegar, aleluia. E o que eu quero dizer com isso? Que lá nas escolas aonde Elias ministrava e tinha um grupo de profetas que estavam sendo preparados, todo mundo sabia quem era Eliseu. Olha para esse irmão e diga para ele: você sabe quem eu sou? Pergunta para ele: você sabe quem eu sou? Diga para ele: eu sou ungido de Deus. Diga para ele: eu sou escolhido de Deus. Diga para ele: é bem verdade que eu não tenho cara de profeta. Diga para ele: eu não levo nem jeito para isso, mas quando o Espírito de Deus me envolve, meu irmão, os meus lábios são tomados com tamanha autoridade, e há uma sabedoria que vem sobre os meus lábios. Olhem para cá, irmãos. Eliseu entendeu o chamado, entendeu tanto que largou tudo para seguir Elias. Quantos aqui têm entendido o seu chamado? Quantos aqui têm entendido o seu chamado? Quem é o seu Elias? Quem é o seu mentor? Em que escola de preparação você está? Aonde é que você está sendo treinado? Porque olhe para cá, irmãos, como é que pode eu entender, eu saber qual é o meu chamado, irmãos, e não me posicionar para que no tempo oportuno Deus venha fazer plenamente a sua vontade e o seu querer. Escute, Eliseu sabia qual era o seu chamado. E é tão interessante que quando a gente olha para a 2 Reis, no capítulo de número 12, algo está para acontecer. Elias vai ser tomado.
Em outras palavras, o ministério de Elias está acabando. Elias tenta se separar de Eliseu, mas Eliseu não larga de Elias. E a Bíblia nos fala que os profetas nas escolas, por onde Elias passou, e quero eu aqui conjecturar que com certeza ele foi abraçar o povo, ele foi despedir o povo, quem sabe ele foi dar a sua última orientação como mentor espiritual deles. Todos eles foram para cima de Eliseu, dizendo: Eliseu, você sabe o que vai acontecer? E Eliseu olhava para eles e dizia: cale a boca, porque eu sei o que vai acontecer. Em outras palavras, não me fale, porque Elias e Eliseu tiveram um relacionamento de amizade, de respeito. E outra coisa, Eliseu tinha consciência que dali em diante o sobrenatural iria acontecer, e que dali em diante ele seria honrado. Por 3 vezes, irmãos, eles vão falar. Por 3 vezes eles vão questionar: Eliseu, você sabe o que vai acontecer? Por 3 vezes Eliseu rejeita. Por 3 vezes Eliseu manda eles calar. Por 3 vezes eles atormentam Eliseu. E Deus falou algo ao meu coração: eles não criam, eles não acreditavam. Na cabeça deles talvez tinha alguém melhor do que Eliseu. Na cabeça dos que falaram, talvez o que estavam falando, na cabeça dele seria a pessoa certa para ser o sucessor de Elias. Acredite se quiser, tem muita gente que não crê em você, tem muita gente que não sente firmeza em você, tem muita gente que vai tentar te parar, tem muita gente que vai olhar e vai dizer: isso não é para você, você não tem pique, você não tem graça, você não tem força, você não vai aguentar a pressão. Mas o que eu mais amo na Bíblia é que meu Deus nunca chamou capacitado, Ele sempre chama os incapacitados para capacitar através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O que eu mais amo na obra, pastor, é que a capacitação de Deus, ela nunca tem fim nas nossas vidas. Paulo diz que nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. E se tem alguém, irmãos, que tem tempo para te chacoalhar, para te lavar, para te limpar, para te preparar e te aperfeiçoar até que você esteja do jeito que Ele quer, esse alguém é o Espírito Santo, especialista em moldar o caráter do homem. Bata no ombro desse irmão, diga para ele: não adianta fugir, ele vai te pegar, ele vai te envolver. Aleluia. Eliseu tinha certeza, Eliseu tinha confirmamento, e a Bíblia diz, irmãos, que aquilo que deveria acontecer, aconteceu. Você sabe da história. Uma carruagem de fogo vem, separa os dois. O manto de Elias cai, Eliseu desce e pega um manto, aleluia, de Elias. E o que me chama a atenção é que nesse exato momento, quando tal feito acontece, esse sobrenatural, 50 homens estão de longe. Olhe para cá, irmãos, estão de longe. E eles viram o que aconteceu. Diga para esse irmão: eles viram. Diga para esse irmão: eles estão vendo. Eles não são cegos, eles não são bobo, eles se fazem de bobo, mas eles viram o que estavam acontecendo. E a Bíblia diz, irmãos, que Eliseu ora. Cadê o Deus de Elias? E quando ele bate com o manto sobre a água do Jordão abre, e Eliseu atravessa. Quando Eliseu atravessa do outro lado, os 50 vêm, se prostra diante de Eliseu, reverencia Eliseu. Eles viram, eles perceberam que havia a unção de Elias agora sobre a vida de Eliseu. Mas mesmo vendo, como muitos estão vendo, eles dizem: olha, meu Senhor, nós somos fortes, nós somos 50 homens, nos bota para correr, vamos correr nos montes, vamos correr nos vales, porque quem sabe nos montes ou nos vales, nós vamos achar o nosso Senhor, que era Elias. A Bíblia diz, irmãos, que Eliseu olha para ele e diz bem assim: não faça isso, porque Eliseu entendeu que Elias tinha sido arrebatado. Eliseu entendeu que o ministério de Elias acabou. Eliseu entendeu que a porção dobrada do Espírito desceu sobre ele. Eliseu entendeu que dali em diante ele é o novo sucessor, aleluia, na nação de Israel. Mas a Bíblia diz que os 50, irmãos, insistiram tanto, persistiram tanto, que Eliseu disse assim: vocês querem ir? Então vão. E olhe para cá, irmãos, eles viram. E mesmo vendo o que aconteceu, a Bíblia diz que eles correram 3 dias, 3 noites, nos montes e nos vales, à procura de Elias. O texto diz, irmãos, que quando eles voltaram para falar com Eliseu, a resposta de Eliseu foi essa: eu não falei, eu não avisei, eu não tinha avisado para vocês. Em outras palavras, por que vocês correram?
Em outras palavras, o que é que tem que acontecer para vocês entender que foi Deus que me escolheu, que foi Deus que me separou, que é Deus que está me capacitando, que é Deus que quer me usar? Porque muitas das vezes, irmãos, algumas coisas têm que acontecer para que algumas pessoas venham saber que Deus é que escolhe, que Deus é que faz as coisas na nossa vida. Olhe para cá, eles viram, sim ou não? Sim ou não? Eles estavam lá, sim ou não? Muita gente viu. Viu quando Deus tomou a boca do profeta, foi na tua direção e diz: eu tenho uma obra contigo para andar na terra. Muita gente viu quando chegou o momento certo que você se prostrou perante toda a igreja, e através do sacerdote o óleo desceu sobre a sua cabeça, como confirmamento de que Deus é com você. Mas mesmo assim, irmãos, estão duvidando. Estão duvidando. Mesmo assim, irmãos, vão tentar te parar. Mesmo assim, irmãos, vão tentar colocar na cabeça das pessoas que você não é tudo isso, que você não tem essa capacidade, que você não tem essa graça. E o que me deixa mais triste é saber que muitas pessoas que receberam a primeira unção no anonimato, que receberam o chamado de Deus, estão cansados, irmãos, de ouvir da boca do profeta Deus dizer: eu tenho uma obra contigo. Aliás, Deus já está cansado de falar isso para algumas pessoas, porque parece que quanto mais Ele fala, essas pessoas não se posicionam. Parece que quanto mais Ele fala, essas pessoas se distanciam. Parece que quanto mais Ele fala, essas pessoas fogem da obra e do chamado de Deus. Mas Eliseu não fugiu, porque Eliseu compreendeu, porque Eliseu entendeu, porque Eliseu sabia que não adiantava e não poderia fugir da presença de Deus, da obra de Deus e do chamado de Deus. E por acreditar, é que ele se manteve na posição. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo numa época de uma geração de crentes e homens e mulheres que Deus chamou, que Deus ungiu, que Deus separou para uma grande obra na face da terra, mas que estão assentados, adormecidos, estão dando mais ouvido ao diabo, estão dando mais ouvido aos críticos, estão dando mais ouvido a pessoas que não quer fazer nada e ainda quer impedir você de fazer aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Nós estamos vivendo numa época de pessoas que estão feridas, irmãos. E o que me deixa mais triste, fico alimentando. O que me deixa mais triste, valoriza o que A e B falou. Ei, irmãos, eu quero saber foi o que Deus falou. Porque se Deus falou que vai te usar, Ele vai te usar. Porque se Deus falou que vai te capacitar, Ele vai te capacitar. A única coisa que Deus quer de mim, que Deus quer de você, é que nós venhamos nos posicionar. Agora, que coisa interessante, irmãos. Nós vivemos numa época, pastor, que não basta mais só falar. E aí, a Bíblia diz que no versículo de número 18, quando Eliseu disse para eles: eu não falei para vocês não ir. No meio dessa conversa com 50 profetas, que 3 dias correram, Eliseu está começando. No meio dessa conversa, a Bíblia diz, irmãos, que do outro lado vem uns anciãos de uma cidade chamada Jericó. Uma cidade que era amaldiçoada. Uma cidade que geograficamente está bem localizada, tinha tudo para romper, mas era amaldiçoada. As águas eram águas mortas, abortiva, nada dava certo daquela cidade. Olhe para cá, irmãos. Eliseu está aqui conversando com seus críticos. Eliseu está aqui conversando com aqueles que não creem no seu ministério. No meio dessa conversa vem o sacerdote. E no meio dessa conversa Eliseu larga esse povo aqui e vira para os sacerdotes. E aí Deus falou algo no meu coração, que nós temos que parar de dar ouvido a quem não crê no nosso chamado. Nós temos que parar de dar ouvido a quem não crê no nosso ministério. Nós temos que parar de dar ouvido a quem não quer fazer obra, quem não quer fazer nada, quem não quer engrandecer o nome do Senhor. E nós temos que dar ouvido, sabe quem, irmãos? Quem precisa, quem necessita. E olha só que coisa interessante, nesse exato momento, sabe o que aconteceu? Deus, Ele criou uma oportunidade. Diz para esse irmão: Deus vai criar uma oportunidade. Diga para esse irmão, por favor, fala para ele: Deus vai criar uma oportunidade. Aliás, irmãos, alguma coisa tem que acontecer para que todos saibam que Ele é Deus do céu e é Deus na terra, e que Ele manifesta o seu poder através dos seus vasos. Eliseu larga aqui, vira para cá, ouve o que está acontecendo, e aí, meu irmão, ele entra em ação. Irmãos, olhe para cá, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Olha para esse irmão, diga para ele: alguma coisa vai acontecer.
Diga para ele: eu não sei o que é que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer, pastor. Ah, vai, meu irmão. Sabe por que que alguma coisa tem que acontecer e vai acontecer? Porque é a única maneira, irmãos, de Deus despertar aqueles que Ele chamou. É a única maneira de Deus despertar aqueles que têm uma chamada linda por parte de Deus, mas que estão sentados. Interessante, todo mundo quer pregar aqui, todo mundo quer cantar aqui. Tem gente que sai no tapa, irmãos, para ter a oportunidade. Os que não vêm, acredite se quiser, fica com o dedo bem assim, ó. Tomara que não saia o louvor, tomara que erra na voz, tomara que a corda do violão quebre, tomara que a baqueta racha. Ele não me deu a oportunidade. Aqui, enquanto o maior púlpito, irmãos, o maior altar está do lado de fora. Quando a maior multidão está do lado de fora, não do lado de dentro. Esses dias eu estive no hospital para visitar uma pessoa, e quando entramos na ala para orar por essa pessoa, oramos pelas pessoas que estavam dentro do quarto. Eu não sabia qual era o horário ali. De repente a enfermeira veio e disse: olha, já acabou o horário. Eu falei: mas nós nem entrou, já acabou. E ela: já acabou, tem que sair. E aí oramos, despedida da Franciele, que a gente fomos visitar ali. E no meio do corredor, eu e a Janete, irmãos, as pessoas correram atrás de mim. Pelo amor de Deus, vem aqui, entra no quarto aqui. E eu tive que voltar, irmãos. E quando eu entrei dentro dos quartos ali, as pessoas ali, ó, paralisadas, com vários tipos de doenças e enfermidade, Deus falou para mim: é aqui que eu quero o meu povo, é aqui que eu quero a minha igreja, é aqui que eu quero manifestar o meu poder, é aqui que eu quero manifestar a minha unção, é aqui que eu quero aperfeiçoar aqueles que têm chamado de Deus, é aqui que eu quero manifestar a minha glória, irmãos. E não aparece um crente, não aparece um servo de Deus. Irmãos, nós temos perdido tempo com coisas bobas e coisas fúteis. Deus vai preparar uma situação, irmãos. Deus vai criar uma situação para tu orar, crente. Ah, vai. Deus vai criar uma situação para você jejuar. Ah, irmão, vai. Deus vai criar uma situação no meio da tua casa, no meio da tua empresa, onde você vai ter que se posicionar e se levantar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem um chamado na tua vida. E aquilo que Deus começa, Deus termina. Vou repetir: aquilo que Deus começa, Deus termina. Você não é um projeto inacabado. Não adianta você olhar, irmãos. Por que tantos crentes parados? Por que tantos crentes desanimados, irmãos? Por que tantos crentes fugindo da obra de Deus, irmãos? Por que tantos crentes, irmãos, que não quer fazer nada em prol do reino de Deus, irmãos? Quando a Bíblia diz que o Deus que chama capacita e nos envia, irmãos, a coisa mais preciosa que tem é se colocar na posição para ganhar alma. Salomão diz que o verdadeiro sábio é aquele que ganha alma, meu irmão. Você fica aí dando ouvido a fofoca, a tititi, falando da vida alheia. Você fica aí choramingando, você fica aí lamentando as coisas. Em nome de Jesus, pega a tua Bíblia, vai orar por quem precisa receber oração. Em nome de Jesus, vai falar do amor de Deus para quem precisa de oração. Olhe para cá, irmãos, crente que não trabalha, crente que não ora, crente que não faz a obra de Deus, é um forte candidato para ficar opresso e depressivo. A coisa mais gostosa é fazer a obra, pastor. Quando a gente faz a obra, irmãos, é uma alegria na alma, é uma alegria no coração. Não sei você, mas quando Deus me usa pela sua infinita misericórdia, sabe o que eu sinto? Eu sinto que eu sou útil, eu sinto que eu sirvo para alguma coisa, eu sirvo com toda a minha falha, que se eu me posicionar cada vez mais, grandes coisas Deus pode fazer, muitas vidas Deus pode alcançar. A gente percebe as pessoas paradas, estacionadas. Não faça isso, irmãos. Não faça isso, porque Deus te chamou, Deus te escolheu. Tem vidas esperando por você, irmãos. Tem almas morrendo, tem pessoas chorando, irmãos. Tem pessoas padecendo. E olha só que coisa interessante. Eu passei no corredor, vi um homem lá com os aparelhos tudo ligado. Tinha 3 senhoras em cima dele chorando. Elas não pediu para mim orar, mas quando eu parei na porta, me deu uma coisa no coração, me compadeci. Olhei para a moça e falei bem assim: eu posso orar? E ela em lágrimas olhou para mim, olhou para a gente e falou assim: pode orar. E colocamos a mão e começamos a orar, irmãos. Começamos a declarar a cura, começamos a declarar o milagre, começamos a dizer: Deus, tenha misericórdia dessas vidas. Olhe para cá, irmãos, as pessoas estão sensíveis. Você não vai ter que fazer muita coisa não.
Vai bastar você abrir a boca e dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus pode mudar a tua vida, Jesus pode mudar a tua história. Eu sou um testemunha vivo do que Deus fez na minha vida. Meu irmão, se coloque na brecha. Nós estamos preocupados com coisas terrenas, irmãos. Jesus disse: busque primeiro o meu reino, a minha justiça, que as demais coisas vos serão. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Jesus está dizendo o seguinte: ei, trabalhe para mim, que eu trabalho por vocês. Ei, cuide do meu reino e a obra do meu Pai na terra, que eu cuido de vocês. E olhe para cá, irmãos. Deus é fiel com quem é fiel com Ele. Aleluia. Deus é fiel, irmãos, com quem se posiciona. O que é que você quer, irmãos? E já percebeu que muitas das vezes o que nós queremos, ou que alguns querem, entra ano e sai ano, as coisas não acontecem? É porque você está fora da brecha, está fora da posição. É porque você não está no centro da vontade de Deus. É porque você está invertendo os valores. Você está que nem Jacó: se tu me der, eu te darei. E Paulo disse: quem primeiro deu a ele. Meu irmão, você quer algo de Deus? Você quer algo de Deus? Então faça alguma coisa por merecer. Você quer grandes coisas da parte de Deus? Então faça coisas grandes, onde o nome do Senhor vai ser glorificado e vai ser exaltado. Nós queremos, irmãos, mas nós não temos nos posicionado. E não tem sentido estarmos dentro da igreja para estarmos sentados. Não tem sentido, irmãos, falarmos de um Deus que é tão grande, que é tão poderoso, e não darmos frutos. E não fazemos nada, vendo pessoas morrer do nosso lado, vendo pessoas que são escravas de Satanás. Quem é que viu hoje o tal do Tribuna da Massa? Você viu hoje? Você viu? Estava na casa do pastor vendo o jornal. Não sei se você viu. Mostrar um rapaz que passou mal e chamaram lá, meu nome lá? Ciate, né? Para atender o rapaz. Olha para cá, irmãos, um viciado em crack. Porque no começo de convulsão, irmãos, a coisa mais feia, irmãos. Saindo sangue pelo nariz, lavado de sangue, se debatendo, irmãos, as mãos todas tortas. E eu olhei e falei: meu Deus do céu, essa não é a vontade de Deus para os homens, irmãos. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus, irmãos. E nós vivemos numa época que o egoísmo é tão grande dentro dos nossos corações, que a grande realidade é essa: se eu estou comendo, estou bem, beleza, o resto que se exploda, está amarrado, irmãos. Porque quando eu olho para a Bíblia, o que eu mais percebo, quando Jesus esteve na terra, que Jesus se compadecia, irmãos, da necessidade daqueles que precisavam. Cadê o amor no nosso coração, irmãos? Cadê a paixão no nosso coração, irmãos? Cadê a misericórdia no nosso coração, irmãos? Cadê a verdadeira obra, irmãos, que nós não estamos fazendo? Irmãos, Deus te chamou. Fique de pé, porque alguma coisa Deus vai fazer, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que é que vai ter que acontecer, mas olhe para cá, alguma coisa vai acontecer. Quem já foi na minha casa percebeu que a casa onde eu estou morando é uma casa muito linda, uma casa muito bonita. Só que nem eu e nem um pastor sabia. Quero crer que ele não sabia. Entrei, passou alguns dias, a mulher teve que ir para Brasília fazer lá um concurso lá. E depois de alguns dias, irmãos, eu comecei a ouvir um batucado. Eu falei: opa, esse batucado aí é estranho. Primeiro que ele começava toda sexta-feira. Falei: peraí, rapaz. Resumindo, irmão, descobri que tem um centro de macumba nos fundos da minha casa. E eu falei: Deus, o que você quer com isso? Tanto lugar para mim morar, tu me coloca aqui. Alguma coisa tem que acontecer. Olha para esse irmão aí, alguma coisa tem que acontecer. E aí olhe para cá, irmãos, eu não vou deixar de dormir por causa disso não, eu vou dormir. Mas olhe para cá, eu não posso também dormir conformado que aquilo ali é uma coisa normal. Até porque eu sei que não é normal. Porque eu sei que obras são feitas ali para matar, destruir casamentos e destruir vida. E assim como o diabo usa os seus instrumentos para fazer o mal, Deus também quer usar os seus vasos para desfazer o mal, para que Deus venha ser glorificado. A mulher chegou e tentou dormir, o batucado comeu. Ela falou: uai, o que é isso? Eu falei: é isso mesmo que você está pensando. E ela falou: meu Deus do céu. Eu falei: pois é, nós vamos orar sem querer agora, amor. Vamos orar. Aproveita que o Davi já está engateando, nós vamos marchando, ele vem atrás. E vamos quebrar, vamos repreender. Irmãos, olhe para cá, alguma coisa tem que fazer. Diga para esse irmão: alguma coisa vai acontecer.
Diga para ele, um demônio vai se manifestar lá dentro da tua casa. Diga para ele, alguma coisa vai acontecer para você se despertar. Porque olhe para cá, irmão, nós estamos vivendo uma época que literalmente, se algumas coisas não acontecer, pastor, nós não vamos ser despertados. Não vamos. Diga para esse irmão aí, o anjo vai te chacoalhar. Diga para ele, alguma coisa vai acontecer. Diga para ele, o diabo vai te incomodar. E diga para ele, é a mando de Deus para você se levantar, para você orar. Diga para ele, você vai começar a ter sonhos proféticos. Diga para ele, você vai começar a ter sonhos do teu chamado. Diga para ele, Deus não vai deixar você dormir. Até você dizer bem assim, eis-me aqui, Senhor, faça o teu querer e faça a tua vontade. Irmãos, nós não podemos nos conformar, irmãos. Olhe para cá, Deus tem sido fiel. A Bíblia diz que nós podemos ser infiéis, mas Ele todavia permanece fiel. E olhe para cá, irmão, sem fazermos nada, Deus tem feito grandes coisas por nós. Tem ou não tem, irmãos? Tem, irmãos. Agora olhe para cá, irmãos, imagine se nós nos posicionarmos. Imagine se nós entrarmos no centro da vontade de Deus, né? Imagine, irmão, se nós entrarmos no centro da vontade de Deus para fazer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Diga para esse irmão, Deus quer te usar. Deus quer te levantar. Eu tenho ainda alguns minutos e eu quero chamar você aqui na frente. Escute, você que tem um chamado de Deus, você que sabe que Deus te chamou, você que sabe que Deus tem até te incomodado e tem até usado a boca dos profetas, e você de vez em quando se desperta, mas daqui a pouco adormece, daqui a pouco para, mas no fundo você sabe que você tem que se posicionar, porque Ele te escolheu e tem um chamado na sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui no altar, porque eu preciso orar por você, irmãos. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Nós temos que tirar o vício do nosso povo. Nós temos que começar a pregar sobre a cruz, como foi falado aqui ontem. Nós temos que começar a pregar sobre a importância da salvação, irmãos. Sobre o arrebatamento da igreja. Nós temos que começar a pregar que céu é tão real como é o inferno para aqueles que vão morar ou no céu ou no inferno, irmãos. Nós temos que tirar o vício do nosso povo. Que vício, bispo? Um vício de só querer as coisas, de só pedir, me dá, e nunca faz nada em prol do reino. Me dá, e nunca se posiciona no centro da vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quanto mais você tem, a sensação que dá é que você nunca está satisfeito. E aí Paulo vem e diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo de Deus. Quantas profetisas eu tenho aqui, ó. Quantos profetas eu tenho aqui. Quantos homens e mulheres que ninguém dá nada. Ninguém dá nada. Mas escute, quando o Senhor te pegar, meu irmão, eles vão ter que reconhecer que de fato você é profeta e profetiza de Deus. Eles vão ter que te reconhecer. E eu te digo mais, irmãos, nós nunca tivemos tão perto do fim como estamos agora. E o que eu quero dizer com isso? Deus está levantando uma geração lá do anonimato. Porque tem muitos que até entenderam o chamado de Deus, até receber a unção. Para quê, bispo? Ficar em cima de altar. Para quê, bispo? Para bater no peito e dizer, sou bispo, sou apóstolo, sou pregador e conferencista, sou palestrante. E aí é muito fácil pregar para crente. Aliás, pregar para crente é a coisa mais fácil. E o melhor, hein? Dá até dinheiro. Mas e as vidas? E as almas? Quem vai pregar nos hospitais? Quem vai pregar nos presídios? Quem vai pregar para as prostitutas? Quem vai pregar para os bêbados? Quem vai pregar para os mendigos, irmãos? Jesus disse, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu.
E alguns vão dizer: em teu nome eu orei, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei em grandes conferências. Não está lembrado não? Eu preguei lá na sede do avivamento. E ele vai dizer: apartai de mim, maldito, porque eu não te conheço. Você estava pregando na sede, mas eu queria que você fosse para o deserto, porque uma alma vale mais do que todo mundo. Nós temos que ter essa consciência. Feche os seus olhos. Nós temos que ter essa consciência, irmãos. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou. Não fuja do teu chamado. Não deixe calar o teu chamado. Não deixe essa chama do Espírito Santo se apagar dentro de você. Não deixe que a circunstância ou até mesmo a ansiedade de querer as coisas terrenas da terra venha impedir o processo da obra na tua vida. Mas ao contrário, se desperte, porque na proporção que você se despertar, tudo aquilo que você precisa materialmente falando, Deus vai te dar. Porque Deus, mais do que ninguém, sabe da tua necessidade. Ele sabe que tu precisa comer, Ele sabe que tu precisa vestir, Ele sabe que você precisa. Mas tudo que Deus quer é que você venha se preocupar com o reino dele. Vamos orar, igreja. Eu quero ver a igreja orando. Pai amado, Pai querido, Pai santo, essa é a tua palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não gritei, não pulei, não fiz movimento e nem vou fazer, porque tenho que ter compromisso com aquilo que o Senhor quer falar. E o que importa, ainda que seja uma vida aqui nesse dia, se ela entendeu o que o Senhor falou como palavra, eu já vou dormir de consciência limpa de que fiz a minha parte. A minha oração, Deus, é que o Senhor desperte. A minha oração é que o Senhor levante esse profeta. A minha oração é que você levante essa profetisa. A minha oração, Pai, é que o Senhor tire esse homem, essa mulher dessa inércia espiritual. A minha oração, meu Deus e meu Pai, é que o Senhor venha cumprir a tua vontade, o teu querer na minha vida e na vida daqueles que o Senhor tem um chamado, que o Senhor tem uma obra linda e uma obra tremenda. Joga por terra toda a barreira, todo medo, joga por terra tudo aquilo, meu Deus, que o diabo tem usado como ferramenta, como instrumento para nos desviar do foco e do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos um avivamento real, não um avivamento de pulo, não um avivamento, aleluia, só de movimento, um avivamento de alma, de aquebrantamento, um avivamento onde você vai tirar a igreja de dentro da igreja, vai levar para dentro dos hospitais, vai levar para o presídio, vai levar para a rua, vai levar para debaixo da ponte, vai levar lá no meio das prostitutas, porque quando eu olho para a Bíblia, é no meio desse povo que Jesus está. E se nós não estamos, nós não somos discípulos de Jesus. Nós temos mudado o nosso foco nessa reta final. Mas eu creio num Deus que pode despertar a igreja, eu creio no Espírito Santo que pode visitar os homens, eu creio no Espírito Santo que vai começar a levantar homens e mulheres para entender que essa é a verdadeira obra. Eliseus que abandonaram tudo para aceitar o seu chamado, Eliseus que não tem medo de ir para o deserto, Eliseus que compreende e entende que quando abrir a boca para falar, aleluia, o Senhor vai mover os céus e a terra, se preciso for, para manifestar o seu poder na tentativa de que uma alma e uma vida venha a ser alcançado. É a minha oração, é o meu pedido, Pai, hoje pelo teu povo. Levanta, desperta enquanto é tempo, e que o seu nome venha a ser glorificado e venha a ser exaltado. É o que eu quero lhe pedir e quero lhe agradecer, na certeza de que o Senhor falou nos nossos corações hoje, aqui e agora e para todos sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E as palmas louve ao Senhor como um sinal de que você entendeu o chamado de Deus. Agora olhe para cá, irmãos. Quantos vão fazer a obra de Deus? Quantos vão fazer a obra de Deus? Para quê? Para ser reconhecido? Quantos querem fazer a obra de Deus? Então prepare para ser apedrejado. Prepare para ser criticado. Porque enquanto você não estiver fazendo nada, ninguém nem vai mexer contigo. Mas quando você começar a fazer alguma coisa, te prepare. Mas olhe para cá, não saia do centro da vontade de Deus. Tentaram para Pedro e João, e Pedro, cheio de Espírito, diz: o que importa não é obedecer a homens, mas obedecer a Deus. Coloque uma coisa na sua cabeça: tudo que você fizer em prol do reino de Deus é para Deus, e é de Deus que vem a tua recompensa, é de Deus que vem a tua vitória. Amém, meus queridos? Pode voltar para o seu lugar, no nome de Jesus.
Eu creio que o Senhor vai te visitar pelas madrugadas. Eu creio que o Senhor vai te despertar. Eu creio que você vai voltar a orar pelas almas. Pode tomar o seu assento, já estou terminando. Eu creio que o Senhor vai te incomodar no nome de Jesus. E você vai passar a entender o valor de uma alma. E mais ainda, irmãos, o valor de uma chamada. Amém, queridos? Amém, irmãos? Porque a coisa mais preciosa e mais gostosa que tem é ganhar almas, é ganhar vidas, é fazer a vontade do Pai. Quantos ouviram a palavra? Quantos ouviram a palavra? E quantos vão praticar a palavra? Amém, irmãos? A única maneira de sabermos se nós estamos dando fruto é indo para o campo. A única maneira de nós darmos fruto, irmãos, é amanhã. Por que amanhã? Porque amanhã fala de futuro. Amanhã, o fruto que nós demos, eles vão testificar que nós fomos instrumentos usados por Deus para que essas vidas fossem resgatadas e para que o nome do Senhor fosse glorificado e fosse exaltado. Amém? Irmãos, eu ouvindo uma palavra dessa, eu tenho uma noção comigo, que é um relógio profético de Deus que já está em movimento. E esse relógio, ele tem o tempo e a hora certinha para chegar e dar o start, dar o início para a minha e para a tua hora, para o meu e para o teu momento. Que bênção, que oportunidade, uma palavra de encorajamento. Isto é algo que nós precisamos ouvir. Eu espero que você tenha sido encorajado nessa noite a fazer a obra do Senhor. Feche os teus olhos, por favor. Pai querido e Pai de amor, Pai de graça, assim como o Senhor nos trouxe em segurança e paz, eu lhe peço, Pai querido, em nome de Jesus, nos leve de volta, debaixo das tuas mãos. Repreende todo o plano de Satanás. Rasga o projeto do inferno, Senhor. Frustra agora tudo aquilo que o inimigo havia planejado. Pai, acampa os teus anjos, guarda cada vida e cada família que aqui está representada nesta noite. Assim é minha oração, Pai, como teu ministro, abençoa o teu povo nesta noite, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Aleluia. Estenda sua mão assim na posição de receber. Que a graça salvadora do Filho Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz amém. Abrace um irmão, vá em paz em nome de Jesus. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Só nele há um lugar. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam.